Olá, turminha do terceiro ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Juliana e vamos juntos dar continuidade à aula de Geografia sobre o modo de vida no campo e na cidade. Foi pedido na atividade anterior para vocês fazerem aí sozinhos essas perguntinhas. Sobre as festas juninas, cite pelo menos 3 pratos típicos dessa festa. Lembrando assim, que a época de festa junina é a época que se comemora muito a questão da colheita do milho. Então, muitos pratos são feitos à base de milho, como o bolo de fubá, o bolo de milho, curau, pamonha. Também temos lá o pé de moleque, paçoca, arroz doce. Olha quantos tipos de comida você pode ter respondido, não é? E aí, você gosta de algum desses? Qual que é o seu preferido? Letra B. Descreva como são os trajes utilizados. São aquelas roupas, normalmente, onde as mulheres usam saias, vestidos rodados, bem coloridos, alegres, com umas estampas assim bem fortes. Os homens usam calças, camisas xadrez, alguns usam suspensórios, chapéus de palha, são, enfeites que as pessoas usam bastante para a festa junina. Esses são alguns exemplos. Letra C. Qual a música que costuma tocar nessa festa? São músicas o quê? Músicas sertaneja, músicas com moda de viola, onde se usa muito instrumentos como sanfona, acordeon, pandeiros. Então, são essas as músicas e instrumentos mais utilizados. O triângulo também se usa bastante, né? Para se tocar as músicas de quadrilha. As quadrilhas são um grande momento das festas juninas, onde as pessoas dançam em duplas, seguindo lá o que a pessoa está falando, está pedindo na música, né? Olha a chuva! E todo mundo, é mentira! Volta! Não é isso que acontece? Então, vamos lá. Releia a seção para saber mais do seu livro, página 184, sobre a lenda do boi bumbado, bumba meu boi, né? Vamos ler juntos lá? Pega lá o seu livro, abre a página 184 do seu livro. Vamos fazer a leitura rapidinho para a gente responder as perguntas sobre a Catrina, o bebê? Era uma vez uma escrava chamada Catrina. Ela estava grávida e teve um desejo atroz de comer língua de boi. Seu marido, Francisco, não queria matar uma res do patrão, mas Catrina disse que perderia o nenê se não comesse. Francisco matou o melhor boi do fazendeiro, que se enfureceu e mandou os índios darem uma tremenda surra de toalha no escravo. Aplicado o castigo, chegam curandeiros indígenas que receitam estranhos remédios ao infeliz, como cheirar rabo do animal morto e dar 3 pulinhos. De quebra, ressuscitam o boi. Lembre-se, isso é um mito. No final, o culpado é perdoado e todo mundo comemora. Essa é a história contada na festa do Bumba Meu Boi, em geral, celebrada em junho. Ninguém sabe muito bem quando surgiu, mas espalhou-se pelo norte e nordeste. O primeiro registro é uma notícia de jornal do Recife de 1840. Conta a antropóloga Maria Michol de Carvalho, pesquisadora do folclore em São Luís, no Maranhão, onde o evento é mais importante até que o carnaval. Hoje é reconhecido como uma das mais interessantes expressões culturais brasileiras. Então, respondendo às perguntinhas aqui, a lenda do Bumba Meu Boi inicia com o desejo de uma mulher grávida chamada Catrina. O que Catrina desejava comer? Ela desejava comer língua de boi. Então, olha lá. Desejava comer língua de boi. Ela estava com um desejo de grávida, né? E o que aconteceria se ela não comesse o prato desejado? O que ela falou para o marido? Se ela não comesse, o que ia acontecer?
ela perderia o bebê. Então, a gente vai escrever aqui. Perderia o bebê, ou nenê, como está escrito no livro, né? É mesmo significado. E lá, para conseguir o que Catrina desejava, o que o marido Francisco fez? O que ele fez? Ele escolheu o melhor boi do patrão e matou o boi. Então, ele matou o melhor boi do patrão. Certo? Então, foi isso que aconteceu. Tá? Nas festas estudadas até agora, carnaval, festas juninas, boi-bumbá, qual que você mais gostou? Por quê? Você costuma comemorar essa festa onde você mora? Então, de todas essas festas aqui, qual que você mais comemora? Qual é aquela que você mais gosta, que você já foi mais? E qual é aquela que você nunca foi e gostaria de ir? Eu, por exemplo, já fui muito a carnaval no Rio de Janeiro, mas eu não conheço a festa do boi. Morro de vontade de conhecer, super curiosa para ver lá, principalmente dos caprichosos, né? E caprichosos e... como é que é o nome do outro? Garantidos. Desculpa, peguei uma cola aqui, me fugiu o nome. Então, garantidos e os caprichosos. Morro de vontade de conhecer essa festa que é tão famosa lá na região norte. E você tem curiosidade de conhecer alguma que você nunca foi? Como são chamados os agrupamentos formados por povos indígenas? Onde que o povo indígena mora? Eles moram em toca, no quilombo, na aldeia ou em turma? Os povos indígenas moram em aldeias. Então, a letra C é aquela que é correta. Número 2. Sabemos que atualmente os povos indígenas enfrentam muitos problemas. Cite 2 desses problemas. O que os povos indígenas estão enfrentando? Desmatamento, poluição, muita influência do homem branco, né, que é o homem da cidade. Então, 39% hoje da população indígena não moram mais em aldeias, nas tribos, eles moram nas cidades. Então, os costumes e tradições lá originais estão se perdendo. As moradias variam de lugar para lugar e de povo para povo. Entretanto, os povos tradicionais geralmente possuem moradias diferentes dos habitantes das cidades. Elas variam de acordo com o material disponível e com as condições naturais encontradas para essa construção. Sabendo disso, assinale a alternativa que contém o tipo de habitação correspondente com o povo tradicional. Então lá, os ribeirinhos, por exemplo, moravam a moradia tradicional deles são as palafitas, as casas suspensas, não são as tabas. Os quilombolas moravam em mesquitas? Também não. Os sertanejos, casas de pau a pique, de barro? Exato, eles moravam nesse tipo de construção. E os caiçaras em cavernas? Não, né? E os indígenas moravam ainda moram, né? Ocas. Povos que são os atuais habitantes de comunidades negras, rurais, formadas por descendentes de africanos escravizados, que vivem na sua maioria da agricultura de subsistência em terras doadas, compradas ou ocupadas há bastante tempo. De quem que a gente está falando? Aqueles lá que são descendentes dos escravos, que fugiram e formaram essas comunidades, às vezes escondidas no meio da floresta, que hoje já não ficam mais escondidas, ainda bem, né? Esse povo é o quê? O sertanejo? Não. Caiçara? Também não. Quilombolas? Sim, são os quilombolas o nome desses habitantes que são descendentes de africanos escravizados que moram em comunidades negras rurais, utilizam a agricultura de subsistência. É a agricultura onde a gente faz o plantio para o próprio consumo. Opa, aqui mesmo.
Esses povos foram os primeiros habitantes do Brasil. Com a chegada dos europeus, esses grupos foram desaparecendo e houve várias tentativas de escravizar algumas tribos. Além disso, muitas comunidades perderam parte de sua cultura e ainda hoje sofrem bastante preconceito por parte da população brasileira. A gente está falando de quê? Quem foram os primeiros moradores quando os portugueses chegaram aqui no Brasil? Quem que já morava aqui? Os índios. Então aqui nós estamos falando dos indígenas. Para a próxima aula, eu vou pedir que vocês peguem o livro de vocês e releiam o material da página 195 do livro, lá, 195, sobre o povo sertanejo, e aí vocês vão descrever com as suas palavras o modo de vida e a característica desse povo. E também vamos falar sobre alguns outros povos aqui. Os diferentes povos tradicionais apresentam grande contribuições culturais para o Brasil. Estas contribuições vão desde a culinária até a música. Para reconhecer estas contribuições, temos que reconhecer quem são estes povos. Então lá, qual é o povo que tem traços da cultura africana bem marcante? A culinária baseada em alimentos simples, mas cheio de sabor, são características de qual povo tradicional brasileiro? Cite uma influência dos indígenas nos costumes do povo brasileiro. E por hoje é isso, galerinha. Pratiquem aí, estudem, releiam e revejam o material de vocês com bastante carinho e atenção. Se cuidem, continuem sempre lavando bem as suas mãos com água e sabão e até a próxima. Tchau, tchau!